hoje. Então é isso, pessoal. Boa noite, sejam muito bem-vindos aqui no canal, tudo bom com vocês? Aqui nesse canal, para quem está chegando pela primeira vez, a gente aqui fala sobre inovação, criatividade, sobre abordagens criativas, negócios também, né? Para quem não me conhece, eu sou a Kátia, e hoje a gente vai falar sobre qual é o melhor caminho para a gente ter boas ideias, seja dentro do nosso negócio como empreendedores, seja dentro das nossas startups, seja dentro das nossas empresas, né? Então, assim, como é que a gente aprende, como é que a gente segue um caminho seguro para ter boas ideias, ideias que no final das contas a gente vai conseguir chegar a um bom produto, um bom serviço, né? E vai gerar inovação para o nosso negócio com isso, né? Então, a gente vai falar sobre ter ideias, e ter ideias é uma coisa muito ampla, né? Falar sobre ter ideias é um campo muito grande do conhecimento, né? Da ciência. E sempre que a gente fala sobre como ter boas ideias, a maior parte de vocês sempre vai lembrar de um grande autor que a gente tem, né? Autor de livros, tem vários vídeos no YouTube também, que é o Steve Johnson. E ele fala sobre isso muito bem, fala sobre como ter boas ideias. E lá ele diz sempre que para a gente ter boas ideias, né, a gente precisa conectar, né? A gente precisa de conectividade, diversidade e maturação, né? Ele diz que as ideias estão por aí na cabeça de várias pessoas e a gente precisa, na verdade, conectar essas ideias de lugares diversos, de pessoas com pensamentos diversos, e aí a gente dá um tempo de maturação para essas ideias. O problema é que hoje nas empresas a gente não tem esse tempo de maturar ideias, né? Porque ele diz que às vezes uma boa ideia leva até 20 anos para a gente encontrar uma boa ideia. A gente vai juntando coisas, uma ideia vai passando por outra, vai passando por fase da cabeça de uma pessoa para a cabeça de outra pessoa, e aí em um momento a gente tem, né, aquela epifania, aquela coisa toda. Mas assim, no dia a dia, assim, ele fala desse fenômeno, né, que é o fenômeno de ter essas grandes ideias e tudo mais. Mas assim, ele é um estudioso, fala profundamente sobre isso, mas eu queria trazer um viés mais prático de o que é ter boas ideias no dia a dia das nossas empresas, né? Eu queria trazer isso para o mundo real, assim, com um viés de negócio, né? Onde, como é que a gente faz para aplicar isso nos nossos negócios. E é isso então que a gente vai fazer hoje. A gente vai falar sobre ter ideias, claro que levando em consideração tudo que o Steve Johnson fala, porque ele fala as mesmas coisas que eu vou falar aqui, só que ele fala no contexto científico, filosófico e tudo mais, mas a gente vai falar aqui de um jeito mais prático, tá? Então, assim, se você é um empresário e você quer ter uma boa ideia para o seu cliente, para atender melhor o seu cliente, se você é um médico, você quer ter uma ideia para atender, para criar uma solução para atender melhor o teu paciente, para diminuir a dor do teu paciente, se você é um profissional liberal que tem um baita conhecimento e você que quer criar um produto, quer transformar o teu conhecimento num produto, tudo isso é ter ideias. A gente sempre está procurando isso, né? E como a gente faz no dia a dia, na nossa rotina, para viabilizar, né, essas práticas de ter boas ideias, né? Sempre que a gente pensa em que a gente quer ter boas ideias, a gente sempre tem muitas dúvidas. Dúvidas sobre, será que eu sou capaz de ter boas ideias? Ou se você tem uma ideia, você tem dúvidas se a ideia que você tem é boa, se ela é boa o bastante para virar um negócio, né? Se uma ideia só basta, se essa ideia que você tem, que você acha que é bacana, se ela basta para se tornar um bom negócio, são dúvidas que a gente tem em torno de ter ideias, né? Aqui no canal a gente sempre fala muito sempre fala o tempo todo, vocês vão encontrar vários vídeos, a gente falando sobre metodologias, sobre abordagens, sobre negócios, sobre ferramentas para gerar inovação. Então a gente sempre fala muito de coisas práticas, metodologias, abordagens e tudo mais. Mas assim, faltava falar sobre isso, né? Sobre como né? Virar essa chave e ter ideias, né? Faltava falar sobre esse ponto crítico do processo de inovação. E eu falo crítico no processo de inovação porque as empresas hoje estão sofrendo um grande problema que é a falta de inovação, né? Muito embora dentro das empresas haja muitas ideias, muitas pessoas tendo muitas ideias, só que ideias ruins, né? Ideias que não se convertem em produtos de valor, ideias que não vendem, né? Ideias que não impactam a vida das pessoas, ideias que não
as pessoas olham e não se interessam por elas, né? Então, nas empresas as ideias vêm de todas as partes, mas a gente quando está trabalhando com um time de desenvolvimento e a gente recebe aquele monte de ideias para desenvolver, a gente na verdade não sabe exatamente de onde vieram essas ideias, né? Isso é que é ruim, porque fica difícil você desenvolver coisas boas quando você não conhece a origem daquilo, você não se conectou com aquilo também, né? E aí a consequência disso, dessas ideias soltas que vêm de vários lugares nas empresas, que vêm de cima para baixo, né, que precisam ser executadas, a consequência disso é que a empresa acaba chegando a uma solução que ela não é inovadora, ela não impacta a vida de ninguém, ou seja, jogou dinheiro e tempo fora. Os times ficam extremamente frustrados, né? A gente vê muito a frustração dos times dentro das empresas por conta justamente disso, né? Essa falta de realização que as pessoas sentem, né? Porque elas estudam, elas se dedicam, elas exploram o conhecimento, colocam em prática, mas elas não chegam a resultados interessantes e importantes, significativos para as empresas. Isso gera uma tremenda frustração, sem contar que errar é uma coisa assim até permitida dentro da inovação, mas ela nunca é boa, né? Quando você erra e não sabe nem por que errou, né? É importante a gente errar, mas quando a gente sabe por que está errando, quando a gente conhece o processo de desenvolvimento da ideia, a gente quando erra sabe onde errou. Se a gente pega uma ideia que alguém, né, sugeriu e essa ideia você não estudou, não aprofundou, não sabe de onde veio a ideia, ela vem do nada, você não sabe onde você errou, né? Você leva um tempo para descobrir assim, pô, como que eu errei, por que que eu errei, não, né? Então, assim, por esse motivo, muitas empresas, muitas ideias também fracassam, e muitas ideias também fracassam por causa das ideias ruins, né? Então, embora assim, as pessoas digam que uma ideia sozinha, dentro do processo de inovação, uma ideia sozinha não nos leva a uma inovação final, é verdade isso, uma ideia só não basta para a gente chegar a uma inovação. Mas a verdade é que sem uma boa ideia, a gente também não chega a uma inovação. Então, não adianta dinheiro, você pode pôr o dinheiro que for, você pode ter a melhor estratégia do mundo, mas você não vai transformar uma boa ideia você não vai transformar uma ideia ruim numa inovação, tá? Agora, se você tem uma boa ideia, você pode chegar lá. Então, assim, sem uma boa ideia, a gente não chega a uma inovação, alguma coisa interessante, tá bom? Então, assim, e aí fica a pergunta, né? Tá, então o que é uma boa ideia, né? Como a gente sabe que está tendo uma boa ideia? Como é que a gente sabe que teve uma boa ideia? A gente tem que se perguntar sempre. Uma boa ideia é aquela que resolve um problema, tá? Então, antes da gente sempre pensar em começar a ter ideias, implementar ideias, a gente precisa antes parar, antes de começar a querer gerar ideias, a gente para e responde à pergunta: que problema eu quero resolver? Qual problema eu estou resolvendo? Por trás de toda boa ideia tem um problema que está sendo resolvido. Então, assim, a primeira pergunta, a primeira coisa é se perguntar: qual é o problema que eu estou resolvendo? Quem são as pessoas que estão envolvidas nisso? Né? Qual que é o tamanho desse problema? Esse problema é real? Eu acho que é um problema ou ele realmente é um problema ou não? A gente tem que checar todas essas coisas, descobrir, né? Investigar o problema profundamente, tá? E assim, quando a gente fala de problemas, de descobrir problemas, né? Como é que a gente descobre problemas? A gente tem problemas do tipo que são problemas de lacunas, de necessidades que as pessoas têm, necessidades ou desejos que elas têm, não são lacunas que não estão preenchidas na vida delas, né? Ou dores, então, lacunas de necessidade, né? Ou dores que elas têm. Então, assim, quando a gente fala de lacunas de necessidades não atendidas, são aquelas coisas que as pessoas estão tentando fazer e elas não estão conseguindo. Quer dizer, ou elas estão tentando resolver e não estão conseguindo, ou elas nem estão tentando porque elas não se sentem capazes, né? Não têm conhecimento ou não se sentem capazes disso. E aí, nesse caso, são coisas que elas precisam ou tentam fazer e não conseguem, né? Para quem conhece Job to be done, aqui é onde entra o Job to be done. É o trabalho que a pessoa está tentando fazer para resolver uma necessidade dela, para suprir uma necessidade dela, mas ela não está conseguindo, né? E aí, então, o método, a técnica do Job to be done identifica, né, que trabalho é esse que a pessoa está querendo fazer ou está precisando que seja feito, que ela não está conseguindo, e a gente, então, vai ter uma ideia
vai trabalhar em cima de uma ideia para fazer esse trabalho por ela, quer dizer, para resolver esse problema dela. Então, isso em relação às lacunas de necessidades não atendidas. Mas a gente também pode encontrar problema procurando pelas dores das pessoas, né? E aí, quando a gente fala de dor, encontrar uma dor, a gente sempre tem que observar pelo menos 2 critérios, que é a magnitude e a frequência da dor. Quer dizer, existem dores que são grandes e pequenas, e dores que são frequentes ou dores que não são frequentes. E assim, quando a gente fala de observar a magnitude, definir a magnitude e a frequência, cada pessoa percebe isso de um jeito, né? Uma pessoa não é igual a outra, a percepção delas é diferente. As pessoas podem ter o mesmo problema, mas elas têm percepções diferentes. Isso parece óbvio que eu estou falando, né? Claro, a gente sabe disso. Mas quando a gente está fazendo uma pesquisa ou quando a gente está observando, a gente não atenta para isso. Quando a gente está muito encantado, querendo descobrir uma possibilidade, a gente não presta atenção nisso. Isso é uma coisa importante. As pessoas percebem as dores de um jeito diferente. Eu já vi muitos produtos serem criados porque as pessoas conheciam, as pessoas que estavam projetando, né, a solução, elas sabiam, conheciam os problemas, conheciam as pessoas, sabiam que as pessoas tinham problema e geraram, por exemplo, um produto para resolver aquela dor, né? Só que existem dores que nascem com as pessoas e as pessoas nem percebem aquilo como uma dor. Elas acham que é muito melhor elas continuarem convivendo com aquilo do que elas terem que mudar um estilo de vida, mudar um comportamento, colocar uma coisa a mais na rotina delas para resolver aquilo que para elas não faz diferença, né? Então, quando a gente precisa entender a dor sempre do ponto de vista da pessoa, né? Dos grupos de pessoas, né? E aqui nesse ponto a gente tem que destacar que é super importante a gente usar da empatia para isso, né? É aqui que entra a empatia, é a gente conversar com as pessoas e tentar entender a profundidade do problema do ponto de vista dela, né? Então, se a gente está falando de dores, é a dor do ponto de vista dela. Como é que ela percebe? A gente tem que deixar todo o julgamento de lado mesmo, tudo que a gente acha que é dor, tudo que a gente acha que é relevante, importante, e para entender a magnitude desse problema para a pessoa. Cada pessoa vai tomar decisão em relação a um produto dependendo do quanto aquilo é importante para ela, o quanto aquilo resolve uma dor que é importante para ela. Então, vou dar um exemplo aqui, né? E aí a gente tem que sempre levar em consideração a magnitude do problema, quer dizer, o tamanho do problema e a frequência dele, né? A gente às vezes se engana muito, porque um problema é grande, mas a frequência é pequena, a gente acha, não tem problema, não tem importância. Mas assim, vou dar um exemplo aqui só para ilustrar. Por exemplo, seguro de carro. Uma pessoa que faz seguro de carro, a magnitude do problema dela, para ela decidir por fazer pagar um seguro de carro, a magnitude do problema, do medo que ela tem da situação do acidente é enorme, né? E ela contrata o serviço, o seguro, por conta disso, por causa da magnitude do problema, mas não por causa da frequência, porque a pessoa pode pagar o seguro e ela nem sabe se ela vai usar, se ela vai precisar. Então, a frequência da dor de passar pelo acidente, por exemplo, é zero. Ela pode nunca sofrer isso, mas ela tem a magnitude da dor, do medo de ter que passar por aquilo. Então, são fatores diferentes. Aí a gente conversando com as pessoas, a gente entende por que ela compra uma coisa e não compra outra. E em que momento da vida ela compra uma coisa, num determinado momento uma coisa é importante para ela, no outro não. E a gente só vai saber, só vai conhecer esses detalhes que fazem toda a diferença na hora da gente projetar uma solução bacana, a gente só vai saber conversando mesmo com as pessoas, ouvindo detalhes de como elas percebem os problemas. Então, assim, são elas que têm ali o mapa da mina, da solução ideal e do produto ou do serviço bacana que a gente quer projetar. Então, assim, uma ideia ótima sempre é aquela que resolve um problema de grande magnitude e de grande frequência. Se você tem um problema desse, que acontece com frequência e tem uma grande magnitude para a pessoa, show, você achou um problema importante para resolver, e a probabilidade de você errar e de você não ter sucesso com isso é bem difícil. Assim, a probabilidade de você errar, fica bem reduzida nisso, tá bom? Então, quando a gente encontra esse tipo de solução, que tem essa riqueza, né, que percebe muito a magnitude e a frequência da dor das pessoas, a gente cria um produto que
provavelmente vai ter um valor percebido muito grande por parte da pessoa, né? E aí, quando a gente fala de valor percebido, a gente tem que lembrar sempre que o valor percebido é do ponto de vista dela, tá? A gente ouve muitas pessoas falando assim, ah, porque o meu produto, a minha empresa gera valor, mas não é isso. A empresa não gera valor, você não gera valor, tá? Quem gera valor é o usuário. No contato que ele tem com o negócio, com o produto, com o serviço, ele gera o valor. Ele diz se tem valor ou não tem valor. A geração de valor é da parte dele, acontece da parte dele. Tá? Então, assim, é fundamental falar com as pessoas, né? A gente, na verdade, quando a gente está construindo uma solução, a gente nunca tem certeza absoluta se a nossa ideia é boa ou não. Então, a gente tem que começar a conversar com o usuário lá no começo, entrevistando, tentando entender o problema do ponto de vista dele, sempre lá no começo. Antes de pensar em ideia, a primeira coisa, conversa com as pessoas. E aí, ao longo do processo, conforme você for desenvolvendo a ideia, for pensando em coisas e desenvolvendo o seu produto, ao longo desse processo, você também vai conversando com a pessoa e vai testando. Faça isso o máximo de vezes que você puder. Sempre que você tiver uma dúvida, tiver uma incerteza naquilo que você está fazendo, testa, conversa, né? Pesquisa e testa aquilo que você está querendo saber, tá? Nem sempre a gente acerta de primeira, por exemplo, você achou um problema, você se certificou, aprofundou, você tem certeza do problema. E aí, quando você começa a gerar as ideias para resolver aquele problema, você tem uma possibilidade, né, uma variedade de possibilidades de ideias, você seleciona uma, escolhe uma que é aquela que você vai desenvolver. Nem sempre aquela que você escolheu você vai acertar de primeira, né? Você pode até prototipar, testar e lá você não consegue validar aquele protótipo e aí não tem problema, né? A gente tem que ficar tranquilo, respirar fundo e ter confiança de que a gente acertou no problema, né? O problema a gente sabe que está certo, a gente tem essa segurança. Quando a gente fez pesquisa, conversou com ele, conversou com o usuário, com os clientes, a gente tem essa segurança, essa clareza de que o problema está certo, né? A gente só está errando na solução. Então, errar na solução pode, porque é só a gente voltar no problema e olhar de novo, gerar novas ideias, tentar de novo, não tem problema. A gente não pode errar no problema, porque se a gente erra no problema, a gente começa a gerar uma infinidade de ideias, testa, tá errado, volta e é o mesmo problema errado. Então você nunca vai chegar a uma solução certa, porque você está partindo de um problema errado. O importante é a gente gastar o máximo de tempo olhando para o problema, debruçando sobre o problema, conversando muito, testando contexto da pessoa, observando, entrevistando o máximo que você pode, tirando todas as suas dúvidas e aí sim você partir para uma solução, para começar a pensar em gerar ideias de solução. Então, a primeira coisa, conversar, identificar um problema e conversar com as pessoas muito sobre aquele problema para entender a amplitude do problema, tá? Então, assim, quando a gente encontra um problema e identifica uma dor, o primeiro passo é esse, tá? E aí, como é que eu faço isso? Sai, conversa, né? Só recapitulando aqui. A gente sai, conversa com as pessoas, pergunta sobre a magnitude do problema, sobre a frequência, tenta entender, né? E a gente, assim, fica surpreso, né? Se eu disser para vocês aqui, vocês vão ficar surpresos com a quantidade de empresas, isso é super importante. Conversar com as pessoas é básico, é fundamental. Mas, assim, vocês vão ficar surpresos com o que eu vou falar. A quantidade de pessoas, de empresas grandes, startups, que conhecem muito essas metodologias, né, mais modernas de geração de ideia, o quanto essas empresas, essas startups, esses empresários, eles ignoram essa primeira fase de entender o problema, né? A grande maioria deles tem uma grande ideia, eles em algum momento lá eles têm uma grande ideia, eles acham que aquela ideia é maravilhosa, se apaixonam por aquela ideia e levam eles têm a ideia, não checaram o problema, não sabem nada sobre o usuário, não conversou com o usuário, eles têm a ideia e saem desenvolvendo. Isso acontece na grande maioria das empresas, sai desenvolvendo e aí eles não conseguem validar o protótipo e o que acontece é que eles ficam colocando funcionalidades e funcionalidades em cima daquilo que eles estão, daquele produto ou daquele serviço para tentar capturar a atenção do usuário, mas não dá, não vai, porque ninguém vai pagar por alguma coisa que não resolve um problema, né? Então, ou que traz um benefício. Se a pessoa não identifica isso, ela não consome, ela não compra,
Você pode até capturar a atenção dele para ele consumir gratuitamente aquilo num teste, mas a hora que você rodar a versão paga, não rola, as pessoas não pagam, tá? Então, a gente tem que deixar de se apaixonar pela ideia, pelas nossas ideias, que a gente sempre acha que são maravilhosas. A gente tem que parar de se apaixonar pelas ideias e se apaixonar pelo problema, né? É o problema que vai nos ajudar a chegar a uma ideia bem bacana, tá? Então, assim, resumindo, a gente pode, por exemplo, né, se a gente não usa, se a gente pula essa etapa de resolver os problemas, a gente não fala com o usuário, a gente corre o risco de acertar, chegar a criar um produto errado, né? A gente cria um produto errado, a gente pode até acertar no produto, mas vai errar a pessoa, né? O usuário, a gente vai acertar no produto, mas vai errar no usuário. E a gente pode acertar o usuário, acertar o produto, mas não sacar coisas do mercado, não perceber coisas do mercado. Então, eu já vi assim, muitas startups, por exemplo, testarem protótipo e fazer entrevistas, mas não checar o mercado, por exemplo, que é uma coisa importante também que depois, numa segunda fase, a gente tem que fazer. A gente tem que olhar para o mercado e ver qual que é o tamanho do mercado que a gente quer atacar, né? Que a gente quer construir uma audiência, um mercado de que tamanho, né? Isso que a gente está construindo é compatível com o mercado que pode se interessar por essa ideia? Então, eu já vi assim, algumas startups, né? Validarem o protótipo com um grupo pequeno de pessoas. Então, assim, sim, validou o protótipo, é uma ideia boa, mas eles não validaram o mercado. Então, assim, eles atingiram a quantidade de usuários e a partir dali não escalavam. Então, assim, se você é uma empresa que não quer escalar, tudo bem, né? Você se mantém com a ideia bacana, com um grupo de usuários, de clientes que tá bom para você. Mas se você quer escalar, você tem que checar o mercado também, se aquela ideia é compatível com o mercado que você quer atrair, tá bom? Então, assim, inovação é realmente um processo de descoberta contínua, né? A gente tem que estar o tempo todo, a gente começa pequeno e vai crescendo, vai aprendendo com o próprio cliente, né? Então, assim, ter ideias é fundamental, tá? Agora, ter essa rotina de ter ideias continuamente, aprender continuamente com o cliente, é sempre bom se a gente tem um método, se a gente conhece um método. Existem vários métodos no mercado. É sempre bom a gente ter pelo menos um que a gente conheça, né? Eu indico vocês que conheçam algum, né? Então pode ser o Design Thinking, que é o meu preferido, que eu acho que é o mais abrangente de todos, é o meu preferido, é o que eu mais gosto. Então, assim, mas tem Design Thinking, tem Design Sprint, tem o Lean Inception, tem o Job to be Done, tem o Product Discovery, que é para empresas, né? Em contexto de agilidade, enfim, né? Esses são os mais conhecidos, cada um deles tem as suas especificidades. Então, o Design Thinking é para problemas mais complexos, porque ele é um processo mais complicado, mais demorado. O Sprint e o Lean Inception são para você trabalhar menos no problema, você trabalha menos no problema, para situações em que você já tem banco de dados, já tem informações e você vai focar mais na solução, né? Você vai trabalhar mais a geração de ideias e a implementação e para validar. Então, o Sprint é mais para validação e teste com o usuário, e o Lean Inception, a mesma coisa, só que ele traz para um contexto de negócio. Então, ele é muito utilizado nas startups, porque nas startups os meninos já validam o protótipo, né, já validam a ideia e eles já saem dali com um canvas de modelo de negócio já pronto. Né? Eles precisam disso, então para eles é importante. O Lean Inception é bem bacana para startups. Tá? E é isso. Então, assim, existem vários métodos, né? Cada um com a sua especificidade. Então, né? Cada um que sabe o tamanho da empresa, o tamanho do negócio, ou com o que se identifica mais, né? O Design Thinking, por exemplo, ele pressupõe muita empatia, o não julgamento. Então, é uma coisa muito mais de mindset, né? E eu acho que o Design Thinking é a base de todas as outras, do Lean Inception, do Design Sprint, do Business Design. Ele é a base de tudo isso, né? Então, assim, se você sabe Design Thinking, bacana, porque você transita bem pelos outros métodos, tá? Então, é isso. A gente tem que estar descobrindo novas ideias. O importante é isso, é a gente entender que a inovação é uma coisa contínua, a necessidade da gente ter ideias, seja para ter um novo produto, ou seja para estar sempre melhorando o nosso produto, o nosso próprio produto. Ela é sempre contínua, a inovação é uma coisa contínua, a gente tem que estar o tempo todo, né? Pensando em novas possibilidades de melhorar cada vez mais, né?
E assim, isso é uma coisa importante. Não é porque você já conquistou um mercado, você já conhece o seu cliente, que você vai parar de olhar para ele, né? Eu vou dar aqui um exemplo. A Lego, por exemplo, é uma empresa tradicionalíssima, super querida de todo mundo, né? Mas lá em meados dos anos 90, lá 93, 94 mais ou menos, ela começou a perder muito mercado por causa da concorrência, porque daí outras empresas, né, imitando o Lego, e também por conta do movimento da entrada no mercado da tecnologia de games, que começou a avançar no mundo. E aí a Lego começou a perder muito espaço de mercado, quase faliu, né? Teve uma demissão em massa em 2004, e aí ela trocou a direção. E nessa mudança, o novo presidente da Lego decidiu, antes de fazer qualquer coisa, fazer o quê? A coisa mais óbvia, que é isso que eu estou falando para vocês fazerem. Conversar com o público dele, conversar com as crianças. Então ele juntou lá, né, um monte de crianças e foi conversar, fazer pesquisa com as crianças. Né, entrevistar, saber o que elas queriam, o que elas não queriam, porque as crianças mudaram. Né? As crianças, a Lego tinha ideia de criança, uma ideia genérica de criança, como ela sempre conheceu. E aí, só que as crianças mudaram muito, né? A tecnologia tá aí. Então eles descobriram que, sim, as crianças gostam de Lego, mas elas queriam versões mais modernas, tipo de Harry Potter. Elas queriam Lego, não só as pecinhas, mas elas queriam histórias. Elas queriam poder contar histórias, montar histórias com Lego. E aí eles criaram essas linhas de Lego super bacana, que é o Star Wars, o Harry Potter, eles têm uma série deles. E aí, pronto, foi essa virada, deu essa virada, Lego agora, né, tá aí, bombando de vender e as crianças apaixonadas. Mas é isso, mas precisou alguém fazer essa coisa simples, parar, né, sair do seu gabinetinho e falar, não, vamos conversar com o cliente. Porque as pessoas, assim, criam as suas personas, por exemplo, quando a gente está fazendo, né, esses trabalhos de definir quem é o nosso cliente, personas são criadas dentro das empresas, né? E as empresas criam as personas e elas esquecem a persona lá, né? Quer dizer, criou a persona uma vez e fica lá 2, 3 anos com aquela persona, trabalhando em cima, criando coisas e soluções para aquela persona. Só que a persona envelhece, né? Então a persona, quando eles definiram aquela persona era solteira. 3 anos depois ela já era casada, já era pai. A persona antes era estudante, depois virou um empresário, ou ele estava empregado, ficou desempregado, era rico, ficou pobre, era pobre, ficou rico, sei lá. As coisas mudam, as pessoas evoluem, né? E a gente tem que acompanhar essa evolução das personas e das pessoas, né? E quando se cria, eu já vi casos assim, eu já entrei numa empresa, por exemplo, que a persona tinha 3 anos já, eles tinham construído a persona há 3 anos e ela estava lá. Então assim, como pode? Não revisitou a persona? Não sabe nada, não sabe mais nada, a persona mudou. Né? O cenário dela mudou, as expectativas, a cabeça, a pessoa desenvolveu, enfim. A gente precisa pensar em tudo isso, né? Pensar sempre na pessoa como uma pessoa viva, que ela evolui, ela muda, ela se transforma, tudo, né? Muda e ela também. Inclusive o mercado, porque ela vai mudar a opinião dela em relação ao seu produto, porque o mercado está mudando e ela está vendo outras coisas, está sendo estimulada por outras coisas. Então, é muita ingenuidade a gente achar que vai criar um produto, a pessoa gosta, mas ela vai continuar eternamente gostando. Não, a gente tem que fazer pesquisa o tempo todo, tá bom? Então, assim, se isso é tão importante, né? Se isso é tão óbvio, por que a maioria das empresas não faz isso, né? As desculpas, né, que as empresas têm para não fazer isso. Ah, falta de tempo. A gente não tem tempo aqui, a gente não pode parar um time para aprender essas abordagens. Só que assim, essas abordagens levam de 3 a 5 dias, né? Um design thinking, alguns dias. O design thinking é um pouco mais demorado, dependendo da complexidade do problema e da quantidade de áreas que ele envolve dentro de uma empresa e do desafio que a gente vai resolver. Ele demora até uns 2 meses, né? Mas a princípio, assim, um workshop de design thinking para capturar ideias e tudo, assim, de 2 a 3 dias. O design thinking de 2 a 3 dias. O Lean Inception, 2 dias, né? O Paulo Caroli, que é o autor do Lean Inception, ele trabalhava num ritmo de 5 dias, em oficinas de 5 dias, diminuiu para 2. O Design Sprint tem a versão de 3 dias e a de 5 dias. Então, assim, nada que seja absurdo, nada que as empresas não possam parar para fazer esse exercício de entender o problema e de conversar com as pessoas e de gerar ideias a partir do entendimento dos problemas, né? Nada que seja assim absurdamente impossível. Não,
é só uma desculpa mesmo, né? E uma outra coisa também que as empresas alegam sempre é que elas já acham que conhecem o cliente, né? Que é essa história que eu estava falando. Elas esquecem que o cliente envelhece, elas já têm muitos produtos rodando, já tem muitos dados, tem um banco de dados grande sobre esses usuários. Claro que tem empresas que atualizam isso constantemente, estão o tempo todo fazendo pesquisa de satisfação e tal, e estão sempre em contato direto, mas tem muita empresa que não, que tem um banco de dados, mas assim, criar um produto novo é diferente. As informações que você tem sobre os produtos que já estão rodando te servem inicialmente, né? Então, assim, quando você vai criar um novo produto, você pode usar a sua base de dados da empresa, esses dados que você já tem, para criar as hipóteses de possíveis problemas que você quer resolver. Você cria algumas hipóteses, aí a partir daí, né, te serve só para isso, só para você criar as hipóteses, mas não para você gerar ideias a partir desses dados das empresas. A gente não deve fazer isso. A maior parte das empresas faz isso, usa os dados que já tem e fica com base nesses dados, intuindo que isso é um problema, esse é o usuário, enfim, e é um grande erro, que é aquilo que eu estava falando para vocês, né? Eles não entendem que o usuário muda, as circunstâncias mudam também, né? Então, assim, o jeito errado de resolver é esse, né? É pular as etapas, né? As empresas pulam essa etapa de entender o problema. Porque, assim, quando a gente fala de gerar ideia, imagina que você não tem nada, não tem nenhuma informação, não tem nenhum dado, não tem nenhuma ideia, não tem nada. Aí você quer sair daqui do nada e você quer chegar a um MVP testado e validado, né? Então, esse percurso, esse trabalho que a gente faz nesse período, ele tem dois momentos, né? Que dois espaços que a gente chama, né? Ele tem um primeiro espaço, que é o espaço do problema, e ele tem o espaço da solução. São dois momentos, o momento do problema e o momento da solução. O momento do problema, o espaço do problema, ele é um espaço grande, ele é amplo, ele tem muitos detalhes, ele tem muitas nuances, a gente precisa mergulhar, entender, a gente precisa explorar, a gente precisa usar muito a empatia, a gente precisa saber fazer boas perguntas, porque ele é muito desconhecido para a gente. Né? O espaço do problema que a gente vai trabalhar a gente sempre tem que tratar como um espaço desconhecido, onde a gente quer descobrir muitas coisas, a gente quer descobrir um problema. Então, esse espaço do problema é um problema grande. O espaço da solução, ele é um espaço muito menor, é um espaço lógico, um espaço objetivo, um espaço de tomada de decisão, é um espaço lógico. O espaço do problema não, é um espaço complexo, emocional, mexe com dor, ele é muito maior, muito mais amplo, né? E aí, só para a gente fazer uma conexão, quem conhece Design Thinking, por exemplo, a gente tem o duplo diamante, né? Todo mundo conhece, só para quem não conhece, só procurar na internet, o duplo diamante. No duplo diamante, o que a gente tem? A gente tem dois grandes diamantes. Um primeiro, que se vocês repararem, ele é grande. Por quê? Porque ali é o espaço do problema, né? A gente converge no espaço do problema, então ele é maior. Por isso que ela tem, né? Muita gente não entende. Por que o primeiro diamante é maior que o segundo? É porque é o espaço do problema e ele é maior. O outro é o espaço da solução, ele é menor. Tá? Então, e assim, sempre que a gente vai, o espaço do problema ele é maior e, portanto, a gente tem que gastar mais tempo nele, tá? E isso faz todo sentido também com essa frase famosíssima, né, do Einstein, que ele disse, se eu tivesse 60 minutos para resolver um problema, eu gastava 55 no problema e 5 na solução. Então é isso, a gente não pode perder de vista que a maior parte do tempo que a gente vai gastar é olhando para o problema, debruçando, investigando, tentando entender, tentando olhar esse problema por várias óticas, por vários vieses, né? E gastar tempo com o problema. Porque quanto mais entendimento a gente tem do problema, a gente não só vai chegar a ideias muito melhores, como de uma maneira mais rápida. A gente vai perder mais tempo no problema, perder não, né? A gente vai gastar mais tempo no problema, mas a gente vai chegar a ideias melhores muito mais rápido, tá? Então é isso. Então, sempre lembrando, a gente tem o espaço do problema e o espaço da solução, tá bom? Então, assim, o problema das empresas é que elas se apaixonam, elas pulam, né? Elas pulam essa fase de entender o problema, vai direto para a solução. Por quê? Se apaixonam pelas ideias e não querem nem testar, elas acham que não precisa.
Tem um exemplo recente, muito recente, gente, que foi assim, uma das coisas mais absurdas que já aconteceu no mundo das startups nos últimos tempos, né? Que é o caso da Quibi. Eu não sei se vocês conhecem. É uma startup, olha, foi assim, astronômica, né? Foi rápida. O caso da Quibi foi um recorde, né? Um recorde de fracasso. O que aconteceu? Para quem não conhece, a Quibi era, né? Era uma plataforma de stream voltada para produções de vídeos curtinhos, né? Era uma plataforma de stream focada em dispositivo móvel, para celular. Então, assim, quem eram os concorrentes dela? Do ponto de vista dela, Netflix e YouTube, né? Mas a proposta dela era fazer uma coisa diferente, então ela oferecia a plataforma para vídeos pequenos, vídeos curtos. E ela esperava que isso fosse bombar entre os adolescentes, né? O fundador dessa startup é o Jeff Katzenberg, eu acho que chama Katzenberg, ele tem um nome difícil assim. Katzenberg. O Jeff Katzenberg, ele é nada menos do que um dos diretores, ele foi, né, um dos diretores da Disney. Ele sabe tudo sobre essas metodologias maravilhosas de trabalho, né, porque a Disney tem inclusive o próprio método dela. Um homem que tem muita influência, né, trabalha com grandes empresários, e aí ele fundou essa startup. Ele tinha o apoio assim, de grandes empresários, grandes empresas. A startup dele recebeu um aporte de 2 bilhões de dólares, né, para começar. Então, ela foi lançada, a startup foi lançada em junho de 2020, quer dizer, ano passado, né? Foi um fracasso total, porque as pessoas não queriam usar, né? E aí eles deram a versão gratuita, as pessoas baixaram o aplicativo, né? As pessoas baixavam o aplicativo, mas milhões e milhões e milhões de pessoas baixaram, porque afinal de contas o cara da Disney que estava criando aquilo, as pessoas baixaram, mas eles observaram que ninguém usava, as pessoas baixaram o aplicativo e ninguém usava o aplicativo. E aí, 3 meses depois, eles foram fazer aquilo que deviam ter feito lá no começo, né? Eles foram pesquisar, foram ouvir as pessoas, os usuários. Por que as pessoas não usavam? As pessoas diziam, ah, pra quê? E a gente já tem o TikTok, a gente gosta do TikTok. E aí o próprio Jeff depois veio a público, né? Encerrou as atividades em dezembro, ou seja, lançou em junho e em dezembro eles encerraram as atividades, né? Se desculparam com os investidores, se desculparam com o público, mas eles iam encerrar porque senão o prejuízo ia ser ainda maior, né? Eles gastaram, nesses 6 meses que eles ficaram funcionando, eles gastaram 1,5 milhão, né? E aí devolveram 400, 1 milhão e 600 eles gastaram, e o que sobrou, os 400 milhões, eles devolveram para os investidores. Se você procurar na internet, os investidores estão possessos, claro, né? Porque foi um investimento muito alto para tão rapidamente assim eles descobrirem que não vai funcionar, né? Bastava eles terem feito a pesquisa antes. E o que aconteceu? O próprio Jeff, o fundador, ele disse que eles erraram muito, porque eles não só conversaram com as pessoas para saber se as pessoas tinham essa necessidade, essa expectativa, esse desejo de ter esse aplicativo, ou se tinham essa necessidade de ter os vídeos curtos no celular. Eles não só erraram porque não falaram com as pessoas, como eles também ignoraram a concorrência. E a concorrência deles quem era? Não era YouTube, avaliaram mal, né? Não era o YouTube, não era o Netflix. O concorrente direto dele era o TikTok. E os jovens adoram o TikTok, todo mundo, né, que usa TikTok adora. Então, assim, eles ignoraram a concorrência, né? Então, são erros cometidos por grandes empresários. A gente fica pensando, né? É uma pessoa que conhece, né? Que tem muito conhecimento. Por quê, né? A gente se pergunta, por que a pessoa não fez o que tinha que ser feito sabendo que devia, né? É porque se apaixonou pela ideia, achou que não precisa, vai ser um sucesso. A gente não pode ter essa certeza, né? A gente não pode ter essa certeza de que a ideia que a gente tem é maravilhosa. A gente tem que realmente fazer o passo a passo, ir lá, olhar o problema, né? O melhor jeito de encontrar as boas ideias e ter segurança de que sim, é uma boa ideia e eu posso investir o meu tempo, o meu dinheiro nisso, é você gastar tempo tentando entender o problema da melhor maneira possível. E aí você enquadra direitinho esse problema, né? Olha a parte do problema, se for um problema muito grande, olha a parte do problema que você é capaz de resolver, resolve aquela parte. Depois você vai evoluindo, vai resolvendo outras partes do problema. Mas assim, primeiro olha o problema, né? E tenta entender, né? Sem atropelar e sem
pular partes do processo, porque isso não é bom, né? Você pode, inclusive, pesquisando um problema, você pode descobrir várias coisas que você pode fazer. Você pode construir um backlog de ideias. E aí, ao longo do tempo, você vai desenvolvendo uma ideia depois da outra. Conforme uma for dando certo, você vai buscando no teu backlog de ideias outras ideias e outras ideias e vai implementando. E o teu produto, que era uma coisa, uma partezinha, ele vai crescendo, vai ficando bom, vai ficando bacana. Mas assim, por partes, né? Depende do teu tamanho, depende do quanto você tem dinheiro, você vai por partes, né? Mas sempre com a segurança de que aquilo que você está desenvolvendo, você conhece o problema. Aquela ideia que você está desenvolvendo, você conhece a razão dela, você conhece a raiz daquela ideia lá, tá? Então, assim, para deixar aqui resumido, né? O que eu faço isso muito no meu trabalho, né? Porque eu facilito design team, design sprint, essa coisa toda. Então, assim, qual é a coisa mais importante? A coisa mais importante, se você não tem nada hoje, não tem nenhuma ideia, não tem dados, você trabalha numa empresa que você não tem informação, você não tem nada, a primeira coisa é olha para o contexto, olha para o cenário, ou da tua empresa, e aí você escolhe um problema interno para resolver, ou um problema do teu cliente, enfim, olha para o cenário e tenta identificar alguma coisa que você olha e vê que pode ser um problema, tá? E aí você vai checar esse problema. Se realmente é um problema, qual é o tamanho do problema, conversa. E aí, assim, a primeira coisa que a gente faz é identifica esse problema e aí a gente vai se munir de informação. Para a gente meio que virar, eu sempre digo isso para meus alunos, né? Para meio que a gente virar um expert naquele problema. Antes da gente falar com o usuário, a gente identifica o problema e a gente vai estudar sobre aquilo. A gente vai colher dados, informações. Então, vai no Google, leia artigos, ouve a opinião de outras pessoas especialistas naquele assunto, olha como a concorrência já está resolvendo esse problema, se está ou não está, ou se outras empresas que não são suas concorrentes, é de outra área, mas ela já teve aquele problema, então olha como esse problema está sendo resolvido, se está sendo bem resolvido, se já tem uma solução boa ou não. Então tudo isso a gente tem que olhar, né? E assim, se munir de informações. Com essas informações, aí sim você começa a pensar, tá, o que pode estar acontecendo aqui? Que tipo de problema pode ser esse? Quem será que é o usuário? O que será que o usuário pensa? Como será que ele sente? Você levanta as suas hipóteses. São só hipóteses. E aí, com base nessas informações todas, dessas hipóteses que você está levantando, aí sim você começa a pensar nas perguntas que você quer fazer e como é que você, o que você quer perguntar, o que você quer saber, o que você tem que checar para validar essas hipóteses e para suprir essas dúvidas que você tem sobre o problema com o usuário. E aí você vai a campo e pesquisa. E você pode fazer isso de duas maneiras. Via de regra, a gente ou conversa com as pessoas, pessoalmente, né, que agora está meio complicado, ou você observa as pessoas também. É uma outra. E são duas coisas diferentes. Eu geralmente aconselho que as pessoas façam as duas coisas, porque a pessoa, quando você está lidando com o usuário, você está fazendo pesquisa, está tentando entender o problema do ponto de vista dele, quando você pergunta uma coisa para ele, ele te responde uma coisa, né? Mas quando você observa ele faz outra coisa. Então eu sempre recomendo que conversar com ele te dá muitos insights, mas observar ele dá muito mais. Então assim, uma coisa complementa a outra. Faça as duas coisas se você tiver essa oportunidade. E aí assim, eu não posso sair, eu estou na minha empresa, eu não tenho condição de sair, né? Não posso sair, não tenho autorização para sair. Então liga. Ou não dá para ligar, você não pode ter contato com o cliente, fala com o pessoal do atendimento. O pessoal do atendimento das empresas, quando tem serviço de atendimento, eles têm muito contato e eles têm muita informação. Eu, particularmente, quando vou fazer um trabalho numa empresa que ela não tem, as pessoas não têm contato direto, mas ela tem um call center, ou ela tem um atendimento ao cliente, ou ela tem vendedores, né, que trabalham diretamente, eu geralmente peço para incluir essas pessoas na nossa vivência ali, né, no nosso workshop, porque essas pessoas têm muitas informações que a gente não faz ideia, tá? Elas sabem muito sobre o cliente, do comportamento do cliente, eles conhecem muito. E eles ajudam muito a elucidar muitas coisas. Eles trazem muitas informações. Então, assim, conversa com o cliente, não pode conversar com o cliente, vê onde é que você pode obter as informações sobre o cliente. Tá? E aí, com essas informações todas, aí sim, você junta um grupo de pessoas, de 5 pessoas, 3, 5 pessoas, e aí sim, né, com todas essas informações, ou seja, você já tem uma boa ideia sobre o problema, você já entendeu qual que é o problema, como é que é o problema, aí sim você vai começar com outras pessoas, né, não é aconselhado fazer sozinho porque não é produtivo, então junta lá 3, 5 pessoas, de times, de pessoas de lugares diferentes, com expertises diferentes, junta essas pessoas
e roda uma sessão, um brainstorm, né? Com base nessas informações. Quer dizer, você prioriza 1, 2, 3 problemas ou características do problema, e aí você pergunta, assim, você tem que começar a gerar ideias, mas sem se esquecer, né, de responder à pergunta que eu falei lá no começo, assim, como podemos resolver este problema? Ou como podemos resolver esta parte do problema? Né? Então, assim, quando a gente faz essa pergunta, como podemos resolver tal coisa, a gente está conectando as ideias que a gente vai gerar com o problema que a gente tem. Então, assim, a probabilidade disso dar errado, de você chegar a uma ideia que não tem nada a ver com o problema, é baixíssima. Então, assim, a gente sempre deve gerar perguntas, né? Que comecem dessa maneira. Como podemos resolver tal coisa? Como podemos resolver este problema? E aí você gera as ideias de como você pode resolver aquelas partes do problema, aquelas nuances que você identificou do problema. E aí você vai ter um backlog de ideias bacana, né? E aí você vai priorizar. Você vai olhar para elas, para essas várias ideias, e você vai priorizar de acordo com a tua realidade, assim, a qual dessas eu sou capaz de resolver, por onde eu vou começar, qual é a que impacta mais, qual é que vai impactar mais o meu cliente. Então aí você faz as escolhas, prototipa, faz um protótipo simples de papel, de Lego e testa, bota para testar, chama alguns usuários e testa. E aí nesse teste você vai aprender, aprendizado contínuo, né? Você vai aprender, ele vai te dar feedback, vai te dizer, olha, isso é bacana, mas isso daqui não sei, trabalhoso, eu não compraria. Ele vai te dando esses feedbacks. Isso é muito seguro, isso dá muito mais segurança pra gente. A gente tem que tomar cuidado, claro, para não se apaixonar pelo protótipo também, né? Porque isso é uma coisa muito comum, mas a gente percebe quando a gente submete a nossa ideia num protótipo para as pessoas, a gente fica espantado como, se a nossa ideia for boa, né, e for validada, como aquilo é importante para o usuário. A gente fica muito encantada com isso, né? Como o usuário, ele reconhece que aquilo resolve o problema dele. Fica muito claro, sabe? Quando a solução é boa, a ideia é boa, isso fica muito claro, né? E aí depois, claro, né? Depois você vai desenvolver a ideia, e depois que você começa a desenvolver a ideia, se você tiver num time de desenvolvimento, obviamente você vai ter que testar outras coisas, né? Você vai ter que testar mercado, aí você vai olhar métricas, essa coisa toda. Né? Mas basicamente, para ter a ideia é isso. Olha para o problema, tá? Identifica um bom problema, um problema que tem a ver com dor, com necessidade, e conversa muito com o usuário. Isso vai te dar muitos insights, muitas possibilidades de ideias boas. É aí que está a fonte das boas ideias. Tá bom, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, viu? Foi um prazer enorme ter vocês aqui, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.